Miau, miau, nega! Halloween, Dia das Bruxas, ou simplesmente Dia do Saci, chame da maneira que você quiser, é uma época do ano que eu gosto demais. Pode não parecer, mas eu amo terror e tenho medo, muito medo, um cagaço desgraçado dessa merda, mas eu gosto de sentir medo. Meio masoquista da minha parte, talvez seja por isso que eu tô gostando tanto da Lum, falando que eu levaria choque dela todo dia. Mas tirando o masoquismo de lado, que fofinho, eu gosto muito do gênero de terror, as bizarrices, criaturas misteriosas e inexplicáveis. Eu adoro esse gênero no geral. E hoje eu vou falar aqui pra gente aproveitar o clima de Dia das Bruxas, ou Dia do Saci mesmo, Chupa. pra falar um pouquinho mais sobre o horror japonês no geral e um pouquinho de alguns animes que eu gosto. Animes e mangás no geral que eu gosto de horror são bem interessantes. Alguns dessa lista não dão muito medo, mas outros já são completamente perturbadores, eu já vou avisando. Mas antes, se puder, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho que vai me ajudar demais. Sério, faz o favor aí na moral pra ajudar o canal, porque o YouTube corta o alcance de todo mundo por causa da merda dos shorts. Eita porra. Sério, faz na moralzinha aí e vamos falar aqui do horror. Você já deve ter visto muitos animes com uma pegada horror, mesmo que não seja tão pesada, você já chegou a ver, né? Tem um até que são mais básicos, por assim dizer. Por exemplo, Jujutsu Kaisen é um shounen, nem é focado no terror em si, mas tem vários momentos onde a dúvida fica até hoje, Gege Akutami consegue se inspirar bastante no autor Junji Ito, um mestre do horror japonês, e consegue criar cenas bizarríssimas no mangá e até mesmo perturbadoras. Sério, mesmo não gostando tanto do design das maldições de Jujutsu Kaisen em alguns momentos, tem os momentos que quando acerta, é um acerto muito bem feito, porque a bizarrice é muito grande e causa um desconforto até em nós telespectadores, principalmente a cena do Jogo no anime, que é bem pesada, e no mangá é mais ainda, mesmo que não seja uou, que cena, isso já define um pouquinho o estilo do horror japonês. Tá pegando fogo, bicho! Aqui no ocidente a gente tem muito essa divisão entre bem e mal, que tudo tem uma explicação lógica por trás, que pra acontecer algo desse nível, sei lá, pro capiroto ir atrás de você, você tem que fazer uma coisa muito específica. Talvez falar Charlie 3 vezes, não sei, mas tem coisa específica. No horror japonês, eles colocam isso da forma mais casual possível, e isso torna, pelo menos pra mim, muito mais assustador, porque justamente o fato de poder acontecer com qualquer pessoa casualmente, qualquer coisinha boba da sua vida, sei lá, você tocou a companhia do cara pra fazer pegadinha, depois vem um demônio pra te pegar de noite, com certeza te deixaria muito assustado. Inclusive eu já fiz isso, então tô lascado. Eles focam muito mais na construção do horror em si e dos males psicológicos que vai causar, tipo, é pra te ferrar psicologicamente mesmo, do que necessariamente te assustar. Por exemplo, aqui a gente utiliza muita prática, acho que bem conhecida, chamada jumpscare. Bem, jumpscares são legais, eu particularmente gosto, principalmente em jogos, até no Five Nights at Freddy eu gosto de jogar, porque faz uma tensão por você não conseguir se movimentar e não conseguir se defender, e quando tu leva um susto, é 3.000 vezes pior, então não acho uma coisa horrível, mas é inegável que hoje em dia o cinema tá saturado de jumpscare, toda hora é entregue com a porcaria da trilha sonora, os caras não sabem mais. Você precisa assistir o Halloween antigo pra ver como é um filme de terror de verdade, porque, meu amigo, não sabe nem mais usar o jumpscare direito. Sem falar que tanta gente já usou que ficou manjado. Mas existem ainda assim bons filmes que conseguem aproveitar essa atmosfera e não precisam ficar gerando jumpscare toda hora. Um filme que eu gosto muito de terror psicológico é Corra, que além de ter uma crítica social muito foda, tem um fator que ele é bizarro pra caramba nos momentos e você vai ficando perturbado igual o protagonista. Corra mesmo. Então, de base com esse filme aí, vamos focar. O horror japonês é mais focado no psicológico, tanto que a gente vê diversas obras utilizando isso, ou justamente expressões muito macabras, alguma coisa que entra um pouco no vale da estranheza, justamente para você se sentir muito mal depois de ver aquilo. Porra, menor! Um mangá que eu gosto muito de ler atualmente é Mieruko-chan, e ele não é um mangá pra lá de assustador, como eu falei, alguns dessa lista não são tão assustadores, e o anime é bem da hora, é legal, vale a pena tu assistir anime? Vale, mas o anime não dá medo, inclusive até bufaram os ângulos que tem no mangá, mas no mangá tem coisa assim que é bem bizarra e bem desgraçada de ver, tipo, sei lá, esse bicho aqui que parece um monstro da periquita, não dá nem pra falar em vídeo. No mangá é bem mais bizarro e as cenas, nossa, as cenas do mangá conseguem dar uma agonia muito maior do que o anime, sem falar de ter várias referências ao sobrenatural no geral que a gente vê no nosso mundo. Tipo, certos sons fazem tais efeitos em espíritos, tais circunstâncias lá, o folclore japonês atrai mais espíritos, lembrando que a religião deles é totalmente diferente
predominantemente aqui do ocidente, que geralmente seria o cristianismo, o judaísmo e etc. Então, como eles lidam muito isso com espíritos e que eles são seres que estão por todos os lados e você não vê, é bem mais sinistro. Inclusive, como a gente sabe, se você conhece um pouquinho de yokai, tudo pode virar um espírito maligno. Tudo. Sério, até a tua porta velha pode virar um espírito ruim que vai tentar te comer durante a noite. Bizarro. Também tem um monstro com um olho no rabo, mas isso aí a gente esquece que é muito meme. Excuse me. Mier Oko-chan é minha primeira recomendação por causa desse traço que é muito bem feito, bizarro pra caramba em alguns momentos que dá uma agonia desgraçada, e por abordar de maneira bem legal e até divertida, misturar duas coisas que não tem nada a ver, comédia e terror, e fizeram algo legal. A última vez que eu vi algo da hora nesse nível é Pânico, que dá um pouquinho de medo e tem comédia, principalmente zoando os clichês dos filmes. Esse é o tal do Mula. E de novo, em alguns momentos pode causar algo mal, por justamente estar colocado em situações casuais. Imagina ter uma maldição aí atrás de você e você não tá nem se ligando nesse exato momento. Aí fica meio cursed. Outro que eu vejo que muita gente assistiu na época do Animax é o Hellgirl, que eu nunca assisti naquela época, eu assisti depois de grande, pra ser sincero. Mas esse aqui é bizarro. Sabe sobre o que é a história? É bem simples, tem um site, você pode pôr o nome de uma pessoa que você odeia lá, e aí uma mina vai levar diretamente essa pessoa pro inferno. Caracas. Porém, você também vai pro inferno, mas só quando morrer, tá? Mas você vai ficar preso a essa pessoa que você odeia. Então, esse é um anime da hora, não é todo episódio que é legal, são histórias isoladas, mas é da hora, principalmente pela abordagem espiritual que tem no meio e pelos negócio cursed que tem no meio, que tipo, tem hora que você fala, pô, quem faz isso é muito burro, quem ia assinar o pacto com o capeta pra se livrar de uma única pessoa? Mas tem uns negócios que é tão pesado que você fala, pô, bateria dúvida se você não ia querer mandar a pessoa pro inferno agora e cagaria pras consequências depois. Bem da hora esse anime, assista de noite também. Vamos deixar bem claro, assista tudo que eu tô falando agora de noite. Como eu falei, eu sou um extremo cagão. Eu tenho medo e mesmo assim gosto de terror. E é por isso que eu fico pesquisando essas coisas. Não é à toa que eu gosto muito de Pokémon Fantasma, é o meu tipo favorito. E outras coisas do tipo. Eu ficava vendo a música do Hipno quando era criança, pra ficar com medo e chamar minha mãe depois. Pô, isso aqui dá medo, esse bicho aqui pode ser um pedo. Ou coisa pior. E é isso que é interessante, o fato de você não saber exatamente o que é, pode tornar mais assustador, porque a gente zoa que esse bicho, por exemplo, é pedo, mas a gente não sabe o que ele faz com as crianças que ele sequestra, o que torna esse bicho ainda mais bizarro. E isso aqui tá num jogo que era majoritariamente infantil, então assim, boa Nintendo. É só um comentáriozinho que eu queria falar, porque eu gosto de me assustar desde criança. Olha lá o Nemesis, vou ficar com cagaço, mas vou ver todas as teorias sobre ele na internet. Tirando esse comentário à parte, outro anime bem interessante que particularmente um dos meus favoritos da lista, e eu tô pretendendo fazer um vídeo só sobre ele, que provavelmente só 5 pessoas vão ver, porque não é um anime hypado, é Chique. Chique é bizarro pra caramba. A história é praticamente sobre uma garota que vive numa vila bem isolada. Inclusive, se você parar pra pensar, o horror japonês é definido por vilas isoladas onde você não deve ir e meninas de tapa-olho. Mas nesse caso, ela vive numa vila isolada, todo mundo tem uma mente bem fechada, por assim dizer, tanto que ela não usa um visual tão absurdo se você parar pra pensar, e ela é condenada por isso. Até que chega uma família bem distante, bem chique, e ela... Chique, agora que eu paro pensar. Isso é uma piada bem gostosa. E essa família parece muito moderna, e ela quer ir até lá. E depois que ela vai lá no topo da montanha dessa família bizarra que se mudou, que parece ser um pessoal da cidade, etc., começa a rolar coisas muito estranhas. Principalmente porque essa personagem em si aparece quase morta e depois morre. Sim, isso aqui não é a protagonista não. O anime é extremamente interessante. Ele não é gore puro se você for pra esse caminho, mas ele te quebra em vários momentos. Novamente, veja de noite e tome cuidado, porque esse anime não é necessariamente um monstro versus humano. Um é do bem, outro do mal, como eu já falei. Aqui, mesmo que o monstro não demore muito pra aparecer qual é o ser sobrenatural no caso, ele traz uma discussão muito boba. O que torna uma pessoa um monstro ou não, qual situação torna a pessoa um monstro, se todo mundo é ruim igualmente, tanto humano quanto monstro. É muito interessante a abordagem desse anime, é bizarro, ele começa meio lento, pode ser meio chatinho, mas depois, meu amigo, depois que engrena é só bizarrice, e esse traço bizarro que eu particularmente gosto muito, acaba chamando muito mais atenção e dando muito mais medo. Então assistam Chique, tem 20 e poucos episódios, vai dar uma conferida, é bom mesmo, eu tô querendo até fazer um vídeo full focado nele. E o último que eu tinha que falar, que é de um mangá que eu li só nesse ano e puta merda, cagaço bonito. Estamos falando de qualquer obra do Junji Ito, principalmente Uzumaki. Foi Uzumaki que eu vi e Uzumaki te deixa pirado. E não é pirado, tipo, é uma coisa que é tão zoada que você fica meio que... não sabe necessariamente descrever.
sei lá, você tá lendo It a coisa e do nada aparece uma orgia de crianças no meio do esgoto. Não, não é esse tipo de coisa. E o que eu acabei de falar realmente acontece no livro. Estamos falando de coisas que abordam de novo o casual, que torna ainda mais bizarra a situação, mas justamente essa pegada do traço do Junji Ito em forma de espiral, das bizarrices que ele faz durante todo o mangá, acabam tornando tudo bem mais sombrio. Inclusive, esse aqui na lista eu não recomendo pra ninguém, que é facilmente impressionável. Sério, eu tô falando de verdade. Tem muita cena perturbadora, muita cena bizarra que mexe com o teu psicológico. De novo, eu particularmente curto, porque eu sou um cagão que gosta de sentir medo, tipo o Salsicha Scooby, lá no Mistério S.A. Mas eu sei que nem todo mundo gosta e tem um limite pra terror. E esse aqui tá bem no talo, é muito bizarro. Todas as obras do Junji Ito, ele vai até ganhar mais um anime agora. E não é à toa que o cara gosta pra caramba do Gengar, porque ele gosta de bizarrice pra caramba. Então assim, o Junji Ito é um mestre do horror, sem sombra de dúvidas, mas não é pra todo mundo. Eu tô realmente falando pro teu bem. Se você é facilmente impressionável, não leia qualquer obra dele. Principalmente o Uzumaki, que foi a que eu li e eu fiquei mais chocado, por assim dizer. Tem outras coisas que faltou na lista, sem sombra de dúvida, e mais algumas explicações, tipo Corpse Party, que eu joguei um jogo recentemente que tem referência a isso. Qualquer coisa, Gabriel Nerdtech lá na roxinha, vai lá, tudo bem? Me segue lá. Mas eu sei, tem muitas coisas. E eu vou deixar aí pra vocês quais outros animes de terror vocês gostam. Esses aqui que eu citei são os que eu mais estou lendo ou que eu mais gostei de assistir no passado. Então comentei quais são seus horrores favoritos do cinema, dos animes. Quais outros eu podia ter citado, sei lá, Another, que eu gosto do início, mas odeio o final. Ou como foi, Corpse Party, Higurashi, tem um monte. Vai comentando aí. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro, que vai me ajudar muito. Eu me despeço de vocês, falou e fui. Ah, faltou uma coisa.